bem? Eu sou Betina, sou astróloga e terapeuta integrativa. E eu, a Mariana Albege, também terapeuta integrativa e aqui baseada na radiestesia. Hoje a gente vai falar das energias que vão do dia 24 ao dia 30 de junho de 2024. Isso. Essa semana, ela tá é uma semana saturnina, né? Porque ela vai ser dominada, né? Pela lua cheia em Capricórnio. A lua aconteceu no sábado passado, e aí a lua minguante vai acontecer no final de semana, no outro final de semana. Então a gente tem ali praticamente uma semana de domínio da lua cheia em Capricórnio, tá? Capricórnio é regido por Saturno. A gente está no ano de Saturno. Então a gente tem Saturno, né? Então Saturno é o planeta que domina e além de energias de finalização, tá? Então vamos começar do começo. Sim. Então a gente tem, que é importante dizer, o Sol, a consciência está em Câncer. Vênus e Mercúrio também estão em Câncer, tá? Então isso começa a dar uma ênfase maior, né, nessa energia de água, essa energia mais sensível, canceriana. É uma energia que fala de passado, de raízes, das nossas raízes, do nosso emocional mais instintivo, que está ligado com a lua. Então são aquelas emoções que estão mais à flor da pele, tá? A gente está falando do como você reage muitas vezes, né? Isso tem a ver com a lua, tá? Então é o nosso emocional mais de, né? mais que tá ali, que é mais perceptível, isso aí. tá? Então marquem bem a palavra passado, tá? A gente tá com o Sol, a consciência num signo que fala do passado. Então, assim, coisas do passado podem vir à tona, voltar. Questões do passado, para quê? Para serem resolvidas, tá? Pode ser um passado remoto, não tem problema, tá? Passado é passado, né? Muito conectado com o passado sistêmico. O que é sistêmico? Que tem a ver com a família, que tem a ver com a infância. Câncer fala da infância também. Muitas questões de infância, questões sistêmicas, coisas que a gente carrega lá de trás da nossa árvore genealógica. Sim. E nem sabe. Repetições sistêmicas, repetições de família. Padrões, então, padrões repetitivos, tá? Então, isso tudo, com o Sol em Câncer, claro que isso já vem à tona no sentido de iluminado, né? Só que a gente tem, por outro lado, uma lua cheia no oposto complementar, em Capricórnio. Isso traz uma energia mais desafiadora nesse sentido, porque Capricórnio é um signo que traz resultado. Resultado das nossas ações é muito conectado com Capricórnio, com a energia capricorniana, com Saturno. Saturno, quando a gente fala, é karma, é colheita. Na verdade, Saturno é o resultado das nossas ações. Sim. A fatura do cartão de crédito. Eu gastei, vou pagar. Eu tenho que pagar, né? Gente, ação e reação, né? É ação e reação. Saturno fala muito disso, né? Mas simplesmente é o resultado das minhas ações. Elas podem ser boas, podem ser ruins, né? Podem ser inconsistentes, incoerentes, como eu falo, posso ter plantado sem saber o que eu estava fazendo, na inconsciência, mas o resultado sempre vem. Então é uma semana que está muito conectada com essa energia mais desafiadora, tá? Bate muito, muito ainda nos relacionamentos. A gente tem uma Vênus em Câncer, mas de um modo geral, o ano até agora está falando muito dos relacionamentos, né? Então a gente tem assim, tá vendo, né, muitos desafios relacionais, muitos términos também, não só término, quando a gente fala essas coisas, não quer dizer sempre que tem que terminar. Os casais passando por questões mais delicadas, né? Câncer também remete à família, então pessoas passando por questões delicadas na família, tá? Tudo isso porque a gente precisa, na verdade, porque esse eixo Câncer-Capricórnio, ele pede muito para a gente olhar para o passado, resolver e daí para o futuro, né? Então, eu falei na semana passada, Capricórnio é a cabra que sobe a montanha.
Então ela vai na resiliência, na paciência, porque ela precisa subir a montanha, né? Esse é o objetivo, essa é a realização da cabra capricorniana, né? Muito bom. Só que ela não consegue ter força para ir, Capricórnio não consegue ter força para realizar se não pega a força do sistema, ou seja, de Câncer. Então eu preciso pegar a força do meu sistema, da minha família, eu preciso honrar pai e mãe, não importa se, né, as questões, não, mas eu não conheci meu pai, eu só briguei com a minha família, não importa, na verdade, né? Importa que a gente precisa honrar pai e mãe Sim. como raiz. Exato. Né? São as nossas raízes, mas a gente não precisa ficar olhando para trás. A gente honra e vai para frente, vai construir. Só que se a gente também tem questões mal resolvidas, e aqui a gente está falando de questões mal resolvidas, que muito que vem da infância, que vem dos traumas de infância, que vem do sistema, que vem do nosso passado, né? Então, se a gente não olha para isso, para resolver, a gente não consegue realizar. Sim. Né? Sim. Então a gente tem pessoas que às vezes são extremamente materialistas, só olham para frente, não dá certo, e pessoas que só ficam olhando para trás, para o passado, também não dá certo. Excesso de futuro, ansiedade, excesso de passado, depressão. Exatamente. Então é o equilíbrio entre os eixos, né? Os signos. Total. sempre. É o oposto, não, o oposto complementar. Isso. Eles se complementam. Você precisa entender sempre o teu eixo, o eixo que você está inserido como signo, como sol, enfim, para você saber onde que está o equilíbrio, se não complica, né? Como tudo tem que ter equilíbrio, né? Ela tá Eu tô assim porque realmente é um grande desafio, né, gente? Então vamos lá. Dito tudo isso, né? Semana super saturnina, desafios, tá? Muitas coisas acontecendo, podem acontecer, né, trazendo questões do passado, então prestem atenção, tá? Então a Lua, ela fica cheia em Capricórnio, né? E aí ela vai fazer o caminho dela até Áries, para fazer a Lua minguante em Áries, né? Esse caminho que ela faz, ela pega os 3 últimos signos do zodíaco, que falam de finalizações, então é Capricórnio, Aquário e Peixes. Então ali ela vai, né, fazer a batidinha dela, vai se encontrar com Plutão, que é um planeta que também fala de finalizações, fala de morte e renascimento. Sim. Né, que é mais fim que isso, não tem. Ela vai se encontrar com Saturno, que dispensa eu falar mais de Saturno, são os resultados. Maravilhoso. E ela vai depois pegar Netuno. Netuno, ele fala de dissolução, de transcendência, de finalizar também, mas é um outro tipo de finalização. Plutão é mais raiz, vamos dizer que Plutão é mais raiz e Netuno é um pouquinho mais Nutella. Ele vem um pouco mais devagar, mas ele é também, né? Bem marcante. Não é que é fofinho. É, né? Marcante. É que ele vem carcomendo pelas beiradas. Essa é a energia de Netuno. Netuno. Tá? E aí depois que ela se encontra com Netuno, ela entra em Áries e ela vai fazer a Lua minguante em Áries. Aí alguém pode perguntar, poxa, mas se ela está finalizando, como é que ela mingua em Áries? Né? Áries é o primeiro signo do zodíaco, um signo de início, né? E ela está minguando, quer dizer, ela está finalizando, ela passou pela cadência da finalização e minguou, quer dizer, finalização, porque Lua minguante é sempre... Mas em Áries. Então, Áries, as pessoas tendem sempre a ter algumas características mais marcadas dos signos. Áries é o primeiro signo do zodíaco, é ação, é início, é o signo que começa coisas, né? Um signo de bastante coragem. Sim. E, né? O ariano, ele vai, ele fala, ele faz. Só que Áries tá muito conectado com karmas, com queima, é o fogo que queima karmas. Eu digo isso aqui, é o fogo mais fogaréu que tem, né? Dos 3 signos de fogo. É o fogo que pulveriza, que termina, que deu, tá? Então, arianos também tendem a ser assim. Sim, total. Deu, né? A não ser que estejam ali, não estejam muito bem com a energia ariana. Mas um ariano bem posicionado na sua energia ariana, ele quando deu e deu. Então, essa é a tônica, né? Finaliza, acabou, vamos pra frente, Vamos, bora, né? Vamos tocar muito.
Vamos que vamos, né? Então, a gente tem essa cadência da finalização, terminando então com a pulverização de situações. Então, como eu falei para a Mari, a gente conversa um pouco antes, né? Sim. Se eu fosse resumir bem a semana, eu diria que é uma semana com questões kármicas, no sentido de resultado das nossas ações, tá? Portanto, pessoas podem se conectar com bons resultados e outras não. Situações vindo e que você não entende muito bem por que elas estão vindo e acontecendo com você. Então, a gente pode dar alguns exemplos. Doenças, né? De repente fiquei doente. Né? A pessoa pensa do nada é do nada, né? Conflitos, pode acontecer de perder emprego, pode acontecer situações assim, situações mais limites, né? Como doenças físicas, enfim, questões que vêm, que nem sempre, não necessariamente elas são claras para a pessoa. Tipo, a pessoa olha e diz assim, nossa, é karma. É uma mania, né? Ou é resultado das minhas ações. A pessoa fala de karma quando quer jogar lá para vidas passadas. Não é esse karma que eu tô falando, embora possa sim ter para algumas pessoas questões de vidas passadas. Eu não tô dizendo que não. Só que as pessoas têm sempre esse hábito de... é lá da minha vida passada, tô pagando karma, gente. Não necessariamente, né? Simplesmente é o resultado das ações e às vezes as pessoas esquecem ou não querem lembrar. Mas é verdade, é mais fácil, né, gente? Tem que ser honesto, né? Somos humanos, ainda estamos longe. E finalizando aqui, essa lua minguante em Áries, ela tem uma qualidade, ela faz um aspecto positivo com Júpiter, que está em Gêmeos agora. E então ela tem muito a ver, assim, quem conseguir se conectar com as finalizações e finalizar ou se encaminhar para os fins, né? Entra num fluxo, num corredor energético, né? Que propicia o aprendizado. O que é o aprendizado? É eu não repetir mais os mesmos erros. Então eu aprendi, portanto posso fazer diferente. Júpiter em Gêmeos, né? Amplifica a nossa capacidade de aprender, né? E também de expandir a consciência, né? Quando a gente fala de expandir a consciência, significa que eu coloquei na minha caixola um aprendizado a mais e eu não enxergo mais o mundo como eu enxergava antes. Não é possível também. Não é, realmente não é. Não dá para voltar para trás. Não tem como. Eu falo, é a mesma coisa. Então, a gente pode até durante essa semana se sentir em alguns momentos mais emotivos, emocionados, sensíveis, até por conta dessas situações que podem acontecer, tá? Mas é hora, assim, de pegar carona na energia capricorniana e também procurar ser mais pragmático, no sentido de olhar as coisas como elas são, e o que a gente pode fazer para resolver ou para se encaminhar para uma resolução, porque nem sempre a gente consegue resolver as coisas de uma outra, né? Às vezes a gente leva anos para criar um problema e quer resolver em um dia, não acontece também, tá? Então é isso, resumo da semana, finalização com energia propícia para o aprendizado e expansão da consciência. É muito bom, hein, gente? Aproveitar, conseguir pegar esse gancho em um momento interessante, né? Interessante, bem interessante. Tá bem bacana. Então, e a radiestesia, ela vem sempre na mesma puxada, né? Só que a radiestesia, ela faz uma medição da quantidade de fluxo, né? Que tem dentro daquela sistemática, daquele corredor energético. A Bê falou uma expressão que eu gostei, corredor energético. A gente capta aquela frequência, aquele fluxo que tá naquele momento. Então, assim, a densidade energética essa semana, ela é quase estagnada, tá? Existe uma energia um pouco mais elevada. Existe uma questão mais leve, mais tranquila em relação ao fluxo energético, tá? E isso acompanha também aqui a espiritualidade nesse momento. A nossa conexão com a espiritualidade, ela tá bem acentuada. E aí eu vejo pelo lado do que a Bettina falou, a gente tá num momento realmente de
de entendimento aqui, né? Então, assim, Sim, esse fluxo... Isso é possível com energia sutil, Só. não com a densa. Não é porque a Exatamente. gente está numa semana de Saturno Isso. que há a densidade. Não. Não, são desafios. Desafios. Os desafios para o crescimento e evolução. E isso só é possível com as energias Com as sutis. energias sutis. Sim. Então, assim, existe um campo muito bacana de energias sutis rolando aqui e de abertura espiritual. Então, eu fico arrepiada, gente. Tem tudo a ver com esse momento que a astrologia mostra para nós aqui, em termos que a B acabou de discorrer, de a gente conseguir passar por etapas, né? Então, nós estamos com a faca e o queijo na mão, digamos assim, né? A gente está com um corredor de fluxo aberto e a espiritualidade também. Então, a gente está com essas duas pontes que a gente precisa até para ter, às vezes, essa sagacidade de entender o processo, muito bem estabelecidas. Então aproveitemos esse momento e se a gente não estiver muito bem, tentar mudar a frequência, gente. Sempre coloquem isso na cabeça de vocês. Mas nada bem, muda a frequência. Como é que faz isso? Vai dançar, cantar, fazer uma meditação, respirar. Existem milhões de formas de a gente fazer isso, né? E isso é bem importante, porque isso faz com que a gente eleve o nosso fluxo frequencial e aí a gente consegue conectar com essa energia mais sutilizada e mais espiritual que está rolando. E com isso a gente tem mais base para enfrentar as situações, observar aquilo que a gente é e realmente entender dos nossos aprendizados kármicos, né? Dos nossos aprendizados de vida, de evolução enquanto consciência, tá? Pra gente não usar, como a B falou, às vezes a palavra kármica ela é usada de uma forma muito estreita, e não é. Tá? Ela é muito ampla. Vocês entendem kármico assim... Não ser uma coisa só lá de trás. Não. Às vezes eu posso plantar um karma aqui agora da minha vivência, né? Através de uma ação, de uma palavra, de uma situação. E aquilo vai se transformar num processo kármico recente, mas que eu vou ter que passar por aquilo, né? Por aquele aprendizado, por aquele entendimento em relação a isso. E tá tudo certo, gente. Somos consciências em evolução, né? A gente tá nesse processo. Então faz parte que a gente entenda isso. E então, assim, os fluxos de pensamentos nosso campo mental também, ao contraponto da semana passada, que estava bem parado, essa semana tá enorme. O que me mostra isso também? Que é mais uma vez a nossa capacidade de poder observar, intuir, né? Ficar esperto, lúcido a respeito daquilo que está acontecendo. Então aqui não há um fluxo, como é que eu vou explicar para vocês? Há um fluxo forte, não é positivo nem negativo, é neutro, tá? Então é uma energia neutra sobre o fluxo mental. Eu é que vou positivar ou negativar aquilo. Então é importante, exatamente, eu é que vou, eu como consciência, só nós é que vamos ter dar o comando para onde o nosso pensamento Maria, vai. Eu acho que tem muito a ver com essa parte que eu falei aqui, né? Sim. Que a gente pode se sentir mais emotivos, emocionais, sensíveis, mas é hora de encerrar e de usar um pouco a energia capricorniana. Total. Né? Então, esse fluxo, né? Se você vai entrar na vibe, na bad vibe, ou na good vibe, exatamente. É uma questão até de escolha. De cada um, né? Uma questão de escolha. E observação, gente, que a gente só começa a observar essas coisas quando a gente começa a ter um saltinho na nossa evolução e a gente começa a entender esses processos, né, da nossa energia, de como é que funciona, como é que são essas leis herméticas, essas leis universais, né? E ação e reação é uma coisa que é básica para nós, a gente aprende isso desde pequenininho, graças a Deus a gente chegou pelo menos nesse momento aqui no planeta Terra, a gente sabe que tudo que tem uma ação tem uma reação inversa, isso é física, né? A gente aprende no plano físico isso. Então, isso também é no plano espiritual, no plano emocional, no plano mental, né? São vários planos, né, que a gente tem que interligar um ao outro e conviver um com o outro. Não é uma coisa só, não, gente. São várias coisas que formam um fluxo enorme do que é nós nesse processo consciencial. E o emocional, por sua vez, que como a Bê estava falando, ele já fica estagnado. Por quê? Porque há uma tensão. Há uma questão emocional, não está assim, que maravilha, que beleza. A gente não está nesse momento. A gente está num momento que não tem uma emoção também, como o mental, não tem uma emoção específica, tem uma emoção mais óbvia. E ela está estagnado no sentido de, como é que eu vou explicar? Está estagnado no sentido que não há um fluxo imenso para você, por exemplo, mudar o seu emocional. E aqui eu vejo, como a Bea acabou de falar também, é aquela coisa mais
prática, do que a gente enxerga com mais facilidade. E isso é muito ligado a essa sensibilidade do mental que a gente está tendo também. Então, o nosso mental fica mais aflorado para que a gente possa conseguir ter mais percepção dessa questão emocional que estagna um pouco no sentido de que não fica tão aflorada, para que a gente consiga ter essa percepção. E isso pode trazer, sim, melancolia, tensão, mais tristeza, tá? E não é problema passar por esses sentimentos, essas emoções, gente. Entendo isso, não é isso que a gente está falando. É importante a gente passar, inclusive. Mas não pode se entregar, virar um negócio que você fica na lamúria, naquela... Não pode. É entender o processo e partir para frente. Que isso a Beta falou agora há pouco também, sobre aprendizado. Aprende, segue. Senão a gente fica derrocando naquela mesma situação até aprender. Até aprender. Não tem jeito. Não tem o que fazer, gente. Não tem jeito. O trabalho, por sua vez, tá, gente? Financeiro, boas notícias. Tá tudo vamos falar de assuntos terrenos. Tá, né? Tudo bem fluido aqui, acho que essa energia capricorniana, né, muito maravilhosa nesse sentido, venusiana. Sim. Então, assim, o trabalho tá massa, pode comunicar, a comunicação no trabalho tá excelente, tá? Pode comunicar, pode mudar, pode fazer, pode esperar promoção, mudança, pode vir muita coisa aí em relação ao trabalho essa semana. E dinheiro fluindo, que é uma beleza também. Então, pode... A questão, os desafios são mais emocionais. São. O que é material tá fluindo aqui. Tá? Talvez até para ajudar. Algumas pessoas podem passar por gente, problemas, né? São coisas específicas, né? Aí são vivências de cada um. A gente não pode misturar. A gente tá falando de um fluxo aqui geral, né? Aonde a energia ela tá fluindo geral. Ai, mas a Maíra tá falando que eu trabalho essa semana e eu me ferrei. Olha lá para trás. Verifica o que está acontecendo, tá? Porque a energia tá maravilhosa para esses dois campos, tá? Ao contrário da semana passada que estava bem diferente. Então, em relação à comunicação, também falei, tá legal, tá? No sentido da comunicação tanto interpessoal quanto pessoal, a gente tá conseguindo fazer esse fluxo acontecer, né? Menos nos relacionamentos, tá, gente? Já aviso logo. Relacionamento, então... Tá bom, não? Então deixa quieta essa semana as coisas. Porém, em relação aos relacionamentos familiares, já há uma abertura bem legal. Então, assim, eu medi bastante, isso eu achei interessante. Pode juntar a família, sabe? Aquela coisa que tu junta a família, vai conversar. Isso é um oferecimento da energia canceriana. Isso aí. Que é família. É isso aí. Então tá bem legal, tá? Pra família. Agora, relacionamentos afetivos, não aconselho grandes comunicações essa semana. Até porque estaremos todos nessa observação, então é importante a gente não realmente entrar nesses embates mais emocionais, né? Que trazem essas emoções mais... Enfim, mais óbvias nossas. E é isso, tá? Tá bem estagnado o relacionamento afetivo, então não espere grandes novidades. Saúde já entra num fluxo melhor, já entra num fluxo positivado, já deu, das 2 últimas semanas que estava bem mais caótico, essa semana já começa a dar uma aliviada nesse plano da saúde, começa a dar uma tranquilizada. Não significa que em processos kármicos você não vai passar aquilo que você precisa passar. Exato. Ou que você plantou, né? Que precisa, né? Não então, tem uma força lá. Essa é a diferença, tá, gente? A Mari vai passar por isso aqui. Não é assim, gente. Tá não funciona assim. Tudo conectado com as nossas raízes. Por isso é importante olhar. Né? E as nossas ações, as nossas decisões. Só isso. Não adianta querer terceirizar. Mesmo ainda que, em relação à nossa ancestralidade, que a gente carrega bagagens, carrega padrões, carrega situações, quem tem que ir resolvendo somos nós. Não adianta a gente virar lá pra trás e ficar xingando o passado das questões, né? Não necessariamente é sistêmico que eu tô falando, mas tipo assim, a pessoa tá passando por uma situação. Olhe pro passado. Isso aí. Para você achar a raiz daqueles problemas. Desse problema que você está enfrentando hoje. É isso aí. Em vez de ficar dizendo que é um karma de vidas passadas. E não as pessoas têm uma coisa assim de achar fácil, de achar que tem um anjinho malvado lá fazendo plim, né? Sempre isso, nos desenhos eles ficam o malzinho aqui e o benzinho aqui. É que isso fala um pouco da nossa imaturidade enquanto espíritos. Sim. Nós ainda somos imaturos. Então a gente procura terceirizar, né? Sim. Pois quando a gente está passando uma coisa, a gente procura culpados.
Exato. Também não é pra gente se culpar. Não. A questão não é culpa, né? Não, Mas não a é. questão é Longe. responsabilidade. E Saturno e Capricórnio Responsabilidade. são signos que trazem... Capricórnio é o signo, né? E Saturno é o planeta regente. Essas duas energias que estão juntinhas, né? Elas trazem a responsabilidade. É isso aí, é responsabilidade. Responsabilidade. O que é da sua alçada, resolva. É teu. É teu. É teu, toma que é teu. É isso, não adianta querer que o mentor venha aqui fazendo. Coitado desses mentores espirituais, mas eu agradeço tanto, porque misericórdia, o trabalho difícil, viu? Meu Deus, gente. Mas é isso, pessoal. Essa semana tá nessa pegada. É isso. E aproveitem a oportunidade. Todos nós temos que aproveitar porque é interessante a semana. Toda semana é uma oportunidade de crescimento. Cada semana, cada dia que a gente acorda e respira e está vivo, é uma oportunidade de evolução, de crescimento, de entendimento e oportunidade de fazer diferente. Exatamente. Todo mundo erra. Sim. A Chico Xavier falava isso, né? A gente não pode mudar o passado, mas a gente pode fazer um futuro diferente. Mudando né? hoje. A gente pode nos mudar agora. Agora. E aí a gente muda o futuro. Isso aí. Tá bom? Então, uma boa semana para vocês. A gente agradece quem ficou até o fim e pede sempre, né, o joinha, compartilhamento, inscrição. Gratidão, pessoal, mais uma vez por esse nosso papo aqui maravilhoso. Obrigada. Um beijo.